Gostaria aqui de apenas apresentar alguns apontamentos sobre a aula 2, a primeira parte do curso de História Antiga, aula intitulada A História da História Antiga, aula já postada no sistema SIGA para vocês desde a última quinta-feira. Em linhas gerais, eu reforço que o nosso curso vai, sobretudo, usar como bibliografia básica o livro História Antiga, do professor Norberto Luiz Guarinello, professor da USP de São Paulo. Essa é uma obra sintética, porém ela é muito interessante porque ela nos ajuda a ter um contato com uma abordagem integrada da história antiga, pensando sobretudo o eixo do Mediterrâneo. Ao longo das aulas nós vamos sempre estar enfatizando as questões do livro e destaco já que vai ser nós vamos ter contato com toda a obra. Em linhas gerais, nesse slide eu apresentei a vocês alguns pressupostos do conteúdo que nos ajuda a interpretar, a entender melhor o livro, a discussão dos capítulos, que é basicamente esse duplo sentido da história, enfatizando aqui a noção de história enquanto esse esforço científico para descrever, pensar e explicar as sociedades. É nesse sentido que vamos estar falando de uma história da história antiga, ou seja, em que circunstâncias se estabelece um olhar, uma reflexão sobre esse passado, classificando-o como antigo. Um outro elemento importante do início do texto é essa ideia da história como um tipo de memória social, lembrando que a escrita da história, enquanto memória, ela é atravessada por conflitos, por disputas, por tensões, silenciando alguns sujeitos históricos, acontecimentos e valorizando outros ao longo do tempo. Então, a escrita da história ela é dinâmica e, nesse sentido também, nós vamos falar das mudanças nas perspectivas da história antiga. Logo no ponto de partida eu destaco um item nem tanto discutido no texto, mas o Guarinello acentua isso brevemente, que é como a história antiga se integra e se incorpora à memória oficial do Brasil. Nesse sentido, o Guarinello vai nos dizer que desde o século XIX a história antiga está no nosso currículo oficial, está na nossa memória oficial, nos ocidentalizando. Através do estudo da história antiga, tradicionalmente, o Brasil buscou criar uma identidade que o liga à antiguidade, à Idade Média, à Idade Moderna e à epopeia das navegações, o que o autor chama de dar um sentido ao processo de colonização. Dizer que esse país que surgia, esse Estado imperial do século XIX, tinha raízes na antiguidade e nessa noção de civilização ocidental. Aqui eu trago um exemplo retirado do livro da professora Circe Bittencourt, que é o Programa de História do Colégio Pedro II. Aqui o Colégio Pedro II ocupa um papel-chave na nossa memória institucional da educação do Brasil, porque ele é o primeiro colégio público brasileiro de ensino secundário. Eu queria que vocês observassem nesse quadro aqui a presença da história antiga, dessa história moderna e essa história europeia constituindo o currículo de história, constituindo aqui o que esses alunos tinham que estudar e aprender no século XIX. Aqui é um recorte entre meados do século e final do século XIX. Ainda do livro da Circe Bittencourt, ela nos traz aqui alguns dos livros de história geral adotados, o que eu chamo esse exemplo apenas para vocês observarem a predominância dessa história antiga na construção desse saber histórico. Como que o Brasil, nesse caso, importa referências também do que está sendo produzido na Europa. Nesse ponto do nosso material, que eu chamei aqui de História e Documento, eu trago um trecho de um livro didático do início do século XX, essa é uma edição de 1912, ou seja, a gente está há mais de 100 anos desse livro didático, e eu queria que vocês, ao fazerem essa leitura, tentassem problematizar o discurso presente no texto, particularmente, principalmente, essa noção de identidade europeia proposta pelo autor. O que implicava, em início do século XX, ou mesmo em final do século XIX, um país como o Brasil, o Estado brasileiro, promover a identidade europeia em sua população, promover as raízes europeias da sociedade brasileira. O que implicava isso em termos do início do século XX no Brasil? É uma reflexão que eu gostaria que vocês fizessem.
Avançando no nosso material, eu tentei aqui estabelecer um esquema para ajudar vocês a compreender uma cronologia do surgimento desse antigo, distanciando aqui o que seria a antiguidade. Nós falamos da convenção histórica que estabelece esse mundo antigo, indo até o século V depois de Cristo. Nós também falamos de diferentes interpretações sobre esses marcos cronológicos, mas o que eu quero mostrar é que, para além dessa sociedade antiga, surgiu uma reflexão que o classificava, que valorizava esse passado. Segundo Guarinello, ao menos desde o século XII, o que eu chamei aqui no esquema de humanismo medieval, nós teríamos essa valorização muito clara do saber antigo, do que nós podemos chamar de um saber clássico, greco-romano, sobretudo aqui do saber latino-romano. Então, os textos latinos, os textos romanos estão orientando, estão sendo valorizados, muito utilizados na sociedade medieval, e em torno disso o Guarinello vai nos mostrando que vai surgindo a noção de antigo. Eu também destacaria aqui todos os vestígios materiais importantíssimos presentes nas cidades, nesse mundo romano que passava pela Europa, passava pela própria Itália, própria cidade de Roma aqui também, pelo norte da África, pelo oriente do Mediterrâneo. Então, todas essas regiões tinham vestígios materiais desse mundo antigo, e o Guarinello nos lembra que esses elementos contribuem para essa criação do antigo. Um outro momento importante para essa lenta criação da categoria do antigo, dessa antiguidade, ocorre no que a gente pode chamar aqui do humanismo renascentista, a partir do século XIV, mas principalmente do XV em diante, quando, além dos textos latinos já abundantes, nós podemos falar que os textos gregos são muito reincorporados à cultura europeia, há uma profunda valorização das categorias e da cultura greco-romana nesse renascimento. Então, nós temos aí uma contribuição importante para essa criação do antigo. Não obstante, nós podemos dizer, segundo o autor, que essa valorização da antiguidade não resulta na criação da disciplina do campo do saber história antiga. É necessário, ou foi necessário, esperar ou que acontecesse a própria constituição desse pensamento científico moderno, a própria constituição desses campos científicos do saber, a própria constituição do campo da história. Isso ocorre a partir do século XVII. É a partir do século XVII, nós vamos discutir isso ao longo de várias disciplinas, inclusive em outros componentes curriculares, nós podemos falar que a história se constitui enquanto história científica. E essa história científica, ela classifica o passado. Ela estabelece, e aí na Europa, uma linha do tempo que divide o mundo entre história antiga, história medieval e história moderna. Nessa classificação de história, surge a história antiga no século XVII em diante. Aqui, em muito diálogo com a antropologia, com a arqueologia, mas sem se desprender das noções que orientavam a ciência do período. Por exemplo, a noção de civilização, o evolucionismo, a centralidade da noção de nação. Essa história está sobretudo voltada para ser a história dos grandes homens, dos grandes fatos, a história do Estado, a história do que nós podemos chamar de uma história política tradicional, uma história diplomática. Então, em torno dessas referências da época e dessa perspectiva de ciência do século XVII e XVIII, que a história surge e, juntamente com a história, o campo da história antiga. Aqui eu trago apenas uma imagem que reforça o que nós tentamos falar no nosso esquema, que é a imagem de Leonardo da Vinci, buscando aqui as referências de Vitrúvio, que é um personagem do mundo romano. Como eu indiquei, apenas a partir do século XVII em diante podemos falar da constituição da história científica e, consequentemente, da história antiga, e uma das marcas dessa história antiga é, por exemplo, a exclusão do Oriente. Esse é um ponto importante do texto. Nós vamos retomá-lo, sobretudo, ao falar de Grécia, que essa história antiga que surge, ela separa
gradativamente essa separação vai se afirmando nos estudos, cria um paradigma que separa a história da Grécia do Oriente e associa plenamente como raiz do Ocidente. Então é como se o Ocidente se estabelecesse a partir de Grécia e Roma, sobretudo, mas óbvio, eu lembro da Mesopotâmia para falar da escrita, lembro do Egito para falar das grandes construções, da medicina, mas o centro dessa noção de Ocidente e Oriente passa pela noção de civilização ocidental com raízes em Grécia e em Roma. Outra característica que o Guarinello aponta é a ideia de uma história antiga pautada nos discursos das nações, do discurso do Estado, por isso dividida entre especialistas em Mesopotâmia, especialistas em Egito, especialistas em Grécia, especialistas em Roma. Diz o autor, toda essa história ela está profundamente ligada a essa perspectiva da evolução, das etapas da evolução, que é uma marca do pensamento científico do período. Nesse slide, eu apenas pontuo a vocês a importância no século XIX da decifração das escritas antigas, por exemplo, da escrita cuneiforme, a escrita da Mesopotâmia, da Suméria e da escrita hieroglífica do Egito. Então, essa decifração é importantíssima para o avanço do campo, para a compreensão dessas sociedades, e já na próxima aula nós vamos retomar essa questão. Nós também aqui eu apresento novamente esses limites da institucionalização da área. Em geral, os alunos questionam sobre por que eu não vou estudar história antiga da Amazônia, por que eu não vou estudar história pré-colombiana, por que a história antiga não está tão focada assim na história do Oriente, por exemplo, da China, ou da África antiga. O que eu diria, óbvio, não é uma resposta satisfatória, é que vocês têm acesso a algumas dessas discussões no curso de Arqueologia da UFOPA, no curso de História Antiga 1, no curso de América 1, mas que o curso de História Antiga, sobretudo, ele está relacionado a essas civilizações do Mediterrâneo. Então essa é a tradição da área, essa é a trajetória do campo, e ainda que com muitas mudanças na historiografia ao longo do século XX e desse início do século XXI, nós vamos tentar aqui, sobretudo, pensar essas civilizações do Mediterrâneo. Aqui apenas para a gente falar dessa institucionalização novamente, lembrando que nos anos 30, na Universidade de São Paulo, tanto a história antiga quanto a história medieval, elas têm elas exercem um papel interessante, talvez até polêmico, complexo, que é de também se contrapor a um discurso nacionalista, estadualista, que vinha a se apresentar através do IBGE, através do Estado Novo, por exemplo. Então, a história antiga aqui sendo um discurso dessa discussão do outro, da importância dessa cultura humanística clássica. Para concluir os apontamentos do texto, eu destaco aqui a noção do Guarinello de que o campo da história antiga ele vem se renovando como o campo de toda a história. Óbvio que é muito difícil compreender o que eu quero dizer com isso nesse momento do curso. Vocês são uma turma de ingressantes, porém, ao longo das disciplinas, principalmente Introdução a Estudos Históricos, Teoria 1, Teoria 2 e as outras disciplinas também, vocês vão perceber como que a historiografia tem mudado ao longo do século XX e do início do século XXI. Nesse sentido, entre os muitos exemplos dados pelo autor, de autores, de obras, de eixos de pesquisa, eu destaco a importância de entender o Mediterrâneo como espaço de integração e conexão entre povos, culturas, economias, etc. Pensar o Mediterrâneo dessa maneira nos leva a evitar estudar uma lógica etapista, uma lógica de progresso que não se aplica, não deveria ser aplicada à história antiga, que cria uma cronologia artificial entre Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. Nós vamos tentar aqui falar de fenômenos que articulam e que mobilizam esses povos. O último slide eu coloquei aqui para aprofundar, é apenas uma discussão sobre essa importância da discussão de história-memória, que abre o livro, abre o texto do Guarinello. O Guarinello aqui está pensando sobretudo a ideia de uma memória individual face a uma memória social, uma memória mais coletiva, mas, no entanto, tanto a perspectiva dele quanto
é de parte dos autores que discutem história e memória, é de pensar essas articulações entre a memória individual e a memória social, a memória coletiva. Então aqui eu tenho duas sugestões de leitura. Legoff, para quem quiser aprofundar esse tema de história e memória. Legoff, História e Memória, aqui a edição de 94, e um livrinho da Fundação Getúlio Vargas de Bolso, que é Memória, História, Historiografia do Catroga. Acredito que vocês vão aprofundar esses temas em outras disciplinas, mas por hora imagino que ele possa ser interessante a vocês. Espero que ter conseguido apresentar apontamentos sobre o conteúdo. Nós estamos aí tentando fazer vídeos, estou tentando aprender a gravar vídeos, editar materiais para, da melhor maneira possível, estarmos conduzindo as atividades durante o recesso. Recesso não, desculpem, durante a suspensão das atividades presenciais. Espero que todos estejam com saúde e bem em suas casas. Um abraço a todos, até a próxima.